Buracos negros, um dos fenômenos cósmicos mais intrigantes e falados da atualidade, populares e presentes em diversas obras da ficção, com uma diversidade de formas, tamanhos e aparências, que muitas vezes fazem o público questionar o quão fiel é sua retratação, ou se então são de fato buracos negros. E nesse vídeo iremos refletir exatamente isso, o grande problema da representação de buracos negros na ficção. E para explicar isso é preciso embarcar em uma viagem histórica, artística e com muita dimensionalidade para desvendar o problema desse misterioso fenômeno cósmico. Embora exista muitos nomes que contribuíram diretamente ou indiretamente com descobertas referente a buracos negros, o foco do vídeo não é esse, e isso seria extremamente cansativo de assistir, e levaria muito tempo de pesquisa para alinhar todos em um único vídeo. Logo, tudo que irei abordar será de forma resumida, para finalmente debater o contexto visual. Vamos lá! Muitos pensam que quem primeiro cogitou a respeito da existência de buracos negros teria sido Albert Einstein, mas não é bem assim. Pouco mais de um século antes, Don Milo, um cientista inglês, previu através de cálculos a existência de astros, que ele chamava de estrelas escuras, que teriam a gravidade tão intensa que a luz não conseguiria escapar de sua superfície, tornando-as invisíveis. Sua teoria era tão avançada para a época que acabou sendo totalmente ignorada, e somente 12 anos depois, o Marquês Pierre-Simon de Laplace, através dos estudos de Michael, desenvolveu sua própria versão newtoniana de estrelas escuras, estendendo um pouco mais o conhecimento que se tinha sobre esses astros hipotéticos. Mas somente em 1916, depois da famosa teoria da relatividade geral de Einstein, Carl Schwarzschild, o cientista aprendiz do mesmo, formulou a primeira solução matemática moderna, com base na relatividade, que descrevia toda a estrutura e raio de um buraco negro. Acredite ou não, tudo isso em meio à plena Primeira Guerra Mundial. E após longos anos teóricos de desenvolvimento, somente em 1926, pelo físico americano John Archibald Wheeler, que o termo buraco negro foi cunhado oficialmente, junto a um dos primeiros artigos científicos públicos atualizados sobre o assunto, o que ajudou a popularizar esse conceito. Que enfim tal tema chegou nas mãos do grande gênio, Stephen Hawking, e o resto vocês já sabem, entrou para a história. Desde então, ao longo desses séculos, o imaginário humano estava borbulhante, porém nem sequer imaginava ao certo como seria a real aparência de um. E só então nos anos 70 que começaram a aparecer as primeiras representações artísticas de como seria um buraco negro na cultura pop. Primeira representação em desenho de um buraco negro por Jean-Pierre Luminetti, sendo uma representação muito certeira e referência até os dias de hoje. E no mesmo ano, a maior mídia audiovisual de entretenimento da época decidiu lançar um projeto inovador sobre o tão falado tema. Sim, a grande Disney acabava de lançar um dos, se não o primeiro filme de ficção científica sobre buracos negros, The Black Hole de 1979. Embora houvesse bastante críticas e uma grande decepção em bilheteria, o filme ainda assim foi indicado a 2 Oscars, de melhor fotografia e melhor efeitos visuais. Entanto ainda fosse uma ficção e não houvesse sequer dados a respeito da real aparência de buracos negros, os estudados criticaram tal representação, por ser totalmente reinventada, e poeticamente. O que é a cara da Disney, a ficção e a fantasia. Os cientistas, teóricos e estudantes estavam profundamente incomodados com a ideia e representação de um buraco negro 2D, que mais se parecia um portal no espaço 3D. O que não se parecia nada com o modelo recém-descoberto de Luminetti, mas sim se aproximando mais com o antigo modelo 2D funil de Carl Schwarzschild, de 1916, baseado nas equações de Einstein. Tudo isso visando o elemento visual e a trama, sendo até possível viajar com naves aos arredores do horizonte de eventos, o que é cientificamente impossível. O que abriu portas para diferentes interpretações desse complexo fenômeno astronômico, tanto estéticos quanto teóricos. Tudo isso mesmo que, sem nunca ter vê-lo.
Isso mesmo, somente em 2019 tivemos a primeira foto real de um buraco negro divulgada, o buraco negro M87 da galáxia Messier 87. A demora não foi por falta de tentar, já que é desde 2017 que essa missão de tirar a foto do M87 estava sendo realizada pela Event Horizon Telescope. E em 2018, um ano após o começo da missão, a foto foi tirada, e só em 2019 divulgada ao mundo. E com essa nova imagem, finalmente sabemos com total exatidão real, aparência de um buraco negro? Bem, não exatamente. Devido à complexidade de estudar e tirar fotos de algo que está a milhões de anos-luz, em outras galáxias, e por ser um fenômeno que não pode se chegar relativamente perto, e não emitirem luz própria, apenas calor a ser captado, a tarefa de dizer sua aparência se torna quase impossível. Sim, essa luz que você está vendo não é emitida diretamente pelo buraco negro, mas sim de tudo que foi absorvido pelo mesmo, transformado em material difuso, passando a emitir luz visível, formando estruturas luminescentes, chamadas de disco de acreção e anel de fótons. O que quero dizer é, buracos negros são invisíveis. Sim, isso mesmo, invisíveis, devido ao fato de sua estrutura principal, singularidade e horizonte de eventos, toda a esfera escura serem puramente produtos da atração gravitacional. E como todos sabem, a gravidade não é algo visível, sendo impossíveis de serem detectados, sem o uso de radiotelescópios, juntamente com captação de emissão de material difuso luminoso. Logo, nosso conhecimento se torna mais limitado, e nem sempre 100% preciso. Quanto à incrível foto do M87, é a mesma coisa que fotos de galáxias, nebulosas e outros corpos celestes a anos-luz de distância, nos ajudam a compreender melhor e confirmar teorias de como o objeto seria, porém, não é uma foto tradicional, ou seja, não é algo que simula a visão humana, ela realmente foi tirada de forma direta, porém a partir de captações de rádio, calor, radiação, redes telescópicas de diversos ângulos, e até de renderização, a partir de elementos reais capturados e processados para gerar a imagem, sendo também totalmente bidimensional 2D, ou seja, sem nenhuma perspectiva, volume ou profundidade para ser analisada e compreendida por através da mesma. E o que isso tem a ver? Tudo. Visualmente, a realidade é entendida como tridimensional, tendo 3 dimensões, também conhecida como 3D, obtendo comprimento, largura e altura ou profundidade. Logo, suas representações cinematográficas tendem a buscar apresentar o mesmo modelo e dimensões. Porém, até mesmo com representações em 2D é possível recriar visualmente algo 3D. A televisão faz isso o tempo todo. Tudo o que é preciso é gerar artificialmente a impressão de ângulos, sombras, volume, profundidade e camadas que existem no 3D. Então, utilizando não somente a foto tirada, mas sim o antigo modelo 2D de um buraco negro, que era utilizado devido à grande complexidade de representar algo em 3D na época, podemos finalmente fazer o mesmo e conciliar isso com isso. Parece adequado, não é mesmo? Pois essa é representação em 3D. Então é assim que ele realmente se parece? Pois bem, ainda não é. Sua mente deve estar borbulhando agora, eu sei, apenas relaxe, pois agora vai complicar ainda mais. E isso só prova o quanto é difícil a representação de buracos negros. Estamos constantemente mudando de modelos, desde o 2D para o 3D a fim de tentar explicar a aparência desse fenômeno cósmico, que sequer vimos pessoalmente, e isso acontece pois estamos sempre tentando aproximar as coisas para a realidade, de como vemos e compreendemos. E se eu te disser que acreditam que buracos negros sejam 4D? Pois é, devido ao fato desse fenômeno distorcer o espaço-tempo que é entendido como 4D, isso fez inúmeros estudiosos pensar que o mesmo seria teoricamente um objeto potencial 4D, o que torna tudo mais difícil de entender, e pior ainda em representar, pois desafiam a compreensão tradicional atual da física, além da compreensão teórica visual, de uma dimensão nunca vista.
Porém, através da dimensionalidade visual, ele poderia interagir e ser visto como 3D, mesmo sendo 4D, ou até mesmo visto como 2D. Confuso, né? Isso se dá ao fato que dimensionalidade depende estritamente de como percebemos, interagimos, visualizamos e compreendemos o mundo, pois dimensionalidades são nada mais que aspectos, em conjunto das limitações, de como interpretamos a realidade ao nosso redor. Ora ver isso na realidade agora. Só de olhar você já deve saber que isso é uma bola de boliche, e também provavelmente qual é a sua forma geométrica, e se você disse, uma esfera, você está de parabéns. Mas como sabemos de cara que isso é uma esfera? Devido às suas dimensões, altura, largura e comprimento ou profundidade. E isso é produto da nossa percepção. Sim, através das sombras, horizonte, escala, luz e etc., conseguimos visualmente entender que a bola é um objeto 3D. Agora, imagine alguém pegue essa mesma bola e a pinte com a cor mais escura de todas, a Vanta Black. Essa esfera seria tão escura que seria impossível qualquer reflexo, sombreamento, ou qualquer que seja sinal de profundidade em contraste, para apontar sua dimensionalidade concreta. Sim, ela se tornaria visualmente 2D. Porém, embora a vejamos assim, sabemos que ela é 3D, aliás podemos apalpá-la por todos os lados espaciais, e também contorná-la ao seu redor, provando que mesmo visualmente 2D ela consegue interagir em 3D. E se o buraco negro for assim, se talvez ele for 4D visualmente, mas interage em 3D, ou então 2D visualmente, e interage em 3D, ou então 3D, e interage em 4D, são tantas possibilidades, aliás nunca interagimos com um, e nunca o vimos a olhos nus. Então chegamos num grande impasse, pois não temos como representar, ou sequer compreender totalmente o funcionamento de algo 4D interagindo com o 3D, sem usar o 3D para explicar o 4D, assim como fazemos com o 2D para explicar o 3D. Sim, entramos em um paradoxo de limitação ao que nós compreendemos. Chega a ser poético saber que só conseguimos representar aquilo que entendemos. Então, isso significa que a Disney não estava errada em representar em 2D? Bem, digamos que sim, já que podemos ser como não ser, e ela representou com base dos modelos 2D e o conhecimento que se tinha na época. Então, dizemos que sim. E o que eu quero dizer com isso é, existem infinitas possibilidades para a aparência de um buraco negro, se depender de dimensionalidade e relativismo. Aliás, sem vê-lo ou sequer interagir não é possível concluir nada 100% concreto sem fantasiar quanto à sua fidelidade. O que é exatamente o papel da ficção? E aí, ainda faz sentido cobrar fidelidade representativa de algo ainda relativo? E para fechar esse paradoxo, a única forma racional seria aceitar todas as representações de buracos negros, contanto que tenha embasamento já que desconhecemos seu real visual, podendo ser uma variedade infinita de formas. Claro que é consideravelmente mais confortável serem representados em 3D, a nossa dimensão natural, ou então pelo menos em 2D, sendo outra dimensão que estamos comumente acostumados e conseguimos compreender, sendo assim, um modelo cinematográfico mais comum e identificável. Enfim, o vídeo acaba por aqui, e acho que já deu para ver o tamanho do problema da fidelidade das representações desse fenômeno cósmico.